Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse aqui é o nosso quadro Checkmate. Aqui no Checkmate a gente trata daquelas situações ou condições em que as pessoas ficam numa verdadeira sinuca de bico entre a frigideira e o fogo. Alguns dias atrás, enquanto Israel comemorava a retomada de Jerusalém, começaram uma série de protestos extremamente violentos naquele país. Logo depois, o Hamas, financiado pelo Irã, começou a bombardear a Israel inteira com foguetes de artilharia. Acontece que toda vez que os foguetes começam a cair, alarmes tocam e as pessoas têm que correr para bunkers. Esses bunkers são abrigos projetados para aguentar a explosão direta ou indireta desses foguetes de artilharia. Você consegue imaginar um botijão de gás voando a 400 km por hora, caindo do espaço em cima de uma casa? Você consegue imaginar qual é o estrago que isso faz? Bom, aqui no Brasil nós temos diversos acidentes que envolvem explosões, desde fábricas de fogos de artifício até explosões de gás mesmo, gás que explodem apartamentos e tudo mais. Agora você consegue imaginar isso tudo potencializado a uma velocidade gigante caindo em cima de uma estrutura? Pois bem, lá eles disparam entre armas militares também muita coisa improvisada, inclusive botijão de gás voando ao além. A intenção dos caras é, vamos fazer um fogo de saturação, vamos mandar foguete pra caramba, uma hora a gente acerta alguma coisa que vai ser bastante importante. Desde a década de 90 até agora, todas as construções feitas em Israel têm como obrigatoriedade um abrigo. Isso mesmo, um bunker, um refúgio para quando as bombas começam a explodir. Mas não só isso, esse refúgio também funciona se por acaso começar uma invasão, um ataque por terra. Sempre que as sirenes tocam, o povo todo tem que partir para dentro desses abrigos. Os lugares mais antigos que não tinham ainda esse sistema têm abrigos coletivos, abrigos construídos nas ruas para 4, 5 casas ou dentro dos prédios, enfim. As novas construções todas têm um abrigo mais particular, porém existem muitas construções que são feitas na rua para abrigar quem está trabalhando, quem está fazendo compra, enfim. Quase todos os prédios lá têm estruturas bastante elaboradas. E toda vez que a gente fala de bunker aqui, muita gente fala a mesma coisa. Ah, é só tampar a entrada de ar que você resolve o problema e tira todo mundo de lá de dentro. Meu amigo, os russos resolveram isso na década de 60. Sabe como? Com encanamento. Você está vendo isso aqui? Um cano de PVC simplesão, com uma válvula mais simples ainda. É exatamente assim que os russos resolveram o problema. Eles pegam esse cano de PVC, conectam numa parede, num espaço livre, que vai ser acoplado um filtro, e esse cano de PVC vai para o infinito e além. Ele não vai ficar perto do bunker, ele vai para muito longe mesmo. Quando eles querem captar ar, por exemplo, para abastecer o bunker, eles simplesmente abrem a válvula e ligam uma bombinha das mais simples possíveis. Parece até que é uma coisa muito, oh meu Deus, mas não é, uma bomba tipo aquelas de encher colchão, sabe? E ela vai simplesmente puxar o ar pelo encanamento. A outra ponta do cano, ou as pontas do cano, ficam dentro de pilastras, dentro de paredes, dentro de ralos no chão, no forro de telhados, enfim, em qualquer lugar. Nunca foi a entrada de ar a principal deficiência de um bunker. O que é a principal deficiência do bunker são os exaustores. Para poder operar bem os exaustores, você precisa ter vários deles. Vários. E eles são peças caras e muitas vezes elétricas. Não adianta nada você conseguir bombear ar aqui dentro se você não conseguir mandar esse ar para fora. E é exatamente os dutos de ventilação, a saída dos exaustores, o ponto mais fraco de um bunker. Tá? Esses exaustores geralmente são conectados entre paredes, entre essa parede e a próxima parede de segurança do bunker. Então, o que acontece aqui é que o gás carbônico daqui vai sair para a próxima sala, que vai para a próxima sala, que vai para a próxima sala, até ele encontrar uma saída lá fora. Da mesma forma que eles montam aqueles grandes sistemas para bombear ar, eles também têm que montar um sistema
do outro lado para poder garantir que esse ar seja trocado. E é por isso que sempre que você vê uma imagem de bunker, ou principalmente esses americanos que estão fazendo igual o nosso aqui, você vai ver isso daqui, ó, uma saída de exaustor ali em cima e uma saída mecânica ou elétrica aqui do lado. Outra coisa que você vai sempre ver é o sistema totalmente fora das paredes, tá? É isso aqui, ó. Ele é feito totalmente fora da parede, todo o cabeamento dele, mangueiras, canos, tudo é por fora da parede. Por quê? Porque se você tem um problema e você precisa consertar, fica muito mais fácil você consertar dessa forma aqui, ok? Eu vou tentar agora responder algumas perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Uma outra curiosidade, uma pergunta que muita gente me faz, é se existe alguma regra para sair fora do bunker, para evadir de um bunker. É obrigatório. Todo bunker tem que ter pelo menos uma saída. Se, por exemplo, eu faço um bunker aqui que ele tem duas entradas, ou um bunker público, como por exemplo esse de Israel que vocês estão vendo, ele tem que ter duas saídas. Sempre. E muito raramente você vai achar uma sala que não dá em nada. Por exemplo, uma sala que você abre uma porta e chega numa sala vazia que não tem saída nenhuma. Ela pelo menos tem duas portas, duas entradas, sempre. A previsão é que pode haver obstrução. E essa obstrução não é necessariamente o rompimento do bunker, tá? Você deu uma pesquisadinha agora na internet e você vai ver algumas imagens de abrigos que foram diretamente atingidos pelos foguetes do Hamas lá em Israel, tá? Você vai ver que a estrutura ela não cai, mas ela estufa, tá? A explosão faz a estrutura estufar e você percebe que o concreto ele está preso, está todo rachado, trincado, mas ele está preso pela ferragem ainda. Nesse caso, por exemplo, a porta pode ser emperrada justamente por conta desses escombros. Então, o que eles fazem é ter uma porta secundária para poder sair ou uma passagem. Quase sempre você vai ter uma passagem na sala de máquinas, tá? Todo bunker tem um coração, e esse coração é a sala de máquinas onde ele opera. É ali que fica a água, é ali que ficam os filtros de ar, é ali principalmente que se operam todos os exaustores. Mas não é muita construção para um simples abrigo? É, e é por isso que muita gente trapaceia na construção. Por exemplo, se eu sei que uma sala tem que ter uma porta ou uma passagem, e é obrigatório que ela tenha uma saída, automaticamente eu posso trapacear fazendo uma espécie de corredor ou bloco. Então o que eu faço? Eu pego um corredor ali no fundo, coloco uma porta de emergência virada para esse corredor. Esse corredor vai receber diversas portas de emergência, atendendo assim todas as exigências. Esse corredor vai receber todas as portas de saída, atendendo todas as exigências das autoridades. Ah, Batata, eu vi um monte de imagens lá, mas lá dentro daqueles abrigos não tem absolutamente nada. É verdade, não tem mesmo. Vai ter mesa, vai ter cadeira. Talvez eles tenham uma célula como essa daqui, que com suprimentos médicos, material para criança, alguns cobertores de emergência e mais nada. Se você está para usar um desses abrigos coletivos, é obrigatório que você chegue lá com uma mochila de sobrevivência que nós, sobrevivencialistas, conhecemos como BOB. Esses abrigos comunitários vão manter as pessoas ali até que as autoridades consigam abastecer o local. Eu fiz uma pesquisa na internet e todos os bunkers desse país são lindões. Não são. Alguns são verdadeiros poços cheios de lixo e de água, enquanto outros são verdadeiras fortalezas subterrâneas com direito até a hospital de campanha totalmente aparelhado e de brotar no meio da terra a partir do nada com um elevador ali levantando porta e tudo mais para as pessoas poderem entrar. Você vai ter ali desde o mais elaborado, em áreas mais ricas, óbvio, até aqueles que são mais fuleiros e verdadeiros lixões e banheiros públicos, que são os das áreas mais pobres e os mais antigos construídos. Ah, eu li lá que esses bunkers são só para mísseis e foguetes, né? Não são só para mísseis e foguetes. Eles também têm uma previsão de poder defender esses bunkers no caso de uma invasão por terra. Porque sim, armas muito pesadas operam durante guerras e principalmente na mão da infantaria, dos soldados que saem derrubando cada porta.
Para você ter uma ideia de como é essa linha de pensamento, basta você dar uma olhada agora no presente, nas fotos de Alepo, na Síria, por exemplo. Você vai ver que muitas das estruturas que tem lá ainda estão de pé, as partes que são construídas realmente para resistir, mas você não acha sequer uma janela ou uma porta ali funcionando. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que eles fazem durante um conflito civil é derrubar portas e janelas. Por isso que todas as portas de abrigo elas ficam longe dos olhos dos tanques de guerra e dos blindados, que são os primeiros a derrubar esses portões quando eles estão mais trancados que o normal e a infantaria não consegue dar conta. No geral, todas as estruturas são construídas de concreto para ser muito mais barato ou de blocos como esse daqui que são recheados mais uma camada menor de concreto. Se você pegar países, por exemplo, como a Suíça, onde o pessoal não está acostumado a receber bomba na cabeça, os bunkers lá são praticamente pré-moldados de concreto. Já em Israel, não são só os bunkers construídos nas casas. As casas também são bastante reforçadas com um incremento muito maior de ferro, concreto e bloco. Na verdade, as construções lá são muito parecidas com as construções do Brasil. A diferença é o conceitual, você ir lá e dar aquela melhorada sabendo que pode dar merda. Mais ou menos como nós fizemos aqui, tá? Aqui nós temos um uso exagerado de ferro e da liga de concreto. O traço de concreto aqui é muito mais duro do que seria o indicado por um concreto normal. Mas Batata, fala sério. Nessa cidadezinha de nada aí onde você mora, você acha mesmo que vai cair bomba aí, que vai explodir tudo, que você precisa de um abrigo antiaéreo? Olha, meu amigo, sinceramente eu não duvido de nada nessa vida, mas a probabilidade é muito pequena que alguém queira, de fato, explodir essa cidadezinha onde eu moro. Mas você tem que considerar que um bunker não serve só para bombardeio. Um bunker é a estrutura defensiva mais completa que existe. Nela, você vai poder se abrigar também de tempestade solar. Um bunker como aquele, por exemplo, é uma gaiola de Faraday. É o lugar ideal para você guardar seus equipamentos eletrônicos, principalmente os eletrônicos de sobrevivência e os eletrônicos médicos. E mesmo que você tenha um pulso eletromagnético ou qualquer desarranjo atmosférico, você ainda tem ali uma sala blindada, uma gaiola de Faraday que vai proteger os seus equipamentos. E não é só isso. Mais raro ainda do que uma explosão solar ou até um bombardeamento é o fato de você precisar lidar com químicos, biológicos e radiológicos. Nesse caso, você consegue fazer uma sala dedicada exclusivamente ao SIP, que é o Shelter in Place, um abrigo onde você consegue ficar literalmente imune de gases, de fumaça e de todo tipo de diabrura que pode acontecer. Para você ter uma ideia, esse tipo de estrutura aqui, ele não capta o ar do ambiente, ele capta o ar de outras estruturas internas, o que vai garantir, por exemplo, que uma poeira radioativa não chegue sequer aos filtros dele. Parece que você vai ter um exagero enorme de gasto quando você faz uma estrutura como essa. Só que não, você vai gastar entre 40% e 60% a mais em material de construção. E material de construção básico, concreto, pedra, areia, cimento. Aqui você não precisa de grandes luxos, grandes pinturas. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é a entrada de água. E nesse caso a impermeabilização externa tem que ser muito bem feita. No nosso caso aqui, nós tivemos as paredes de bloco recheado, tá? Além dela, nós ainda temos mais 20 centímetros de concreto. Existe concreto antes de chegar na terra. E nesse concreto, nós passamos via plus, nós colocamos os plásticos todos. Então, não há contato da água de fora com o ambiente aqui dentro. É mais ou menos como fazer uma cisterna. O custo é mais ou menos igual, só vai um pouco mais de ferro. A intenção é que se alguma coisa muito pesada pegar nessas paredes, ela vai estufar, mas ela não vai cair e não vai deixar que nenhum detrito atinja quem está lá dentro. Porque muita gente acha que quando a gente está construindo um bunker, está preocupado com tiro e bomba. Só que não, existem muitos detritos que saem voando quando você tem uma ventania e é uma das preocupações de quem está construindo uma estrutura como essa. Uma peça dessa voando pode atingir e derrubar uma parede, uma casa. Então, a ideia é que ele seja resistente
e não necessariamente bonito. Ah, Batata, eu vi as imagens lá do pessoal de Israel se filmando, fazendo selfie dentro dos bunkers e parece, sei lá, um parquinho, uma escola, uma creche. Exatamente isso, exatamente isso. Eles têm, pelo que eu pude ver lá, uma televisão em cada sala, uma tela plana em cada sala. Eles têm áreas enormes para as crianças, isso nos bunkers coletivos, com verdadeiras salas de aula lá dentro, mesas, cadeiras e alguns banheiros, e mais nada. Só que, se você prestar atenção e olhar de novo essas filmagens, principalmente o pessoal que mandou perguntando, você vai ver que as mesas ali se parecem muito com camas. São todas mesas de 50 por 2 metros, com banquetas que podem ser empilhadas e fazer com aquelas mesas um alojamento. Então, dá sim para as pessoas ficarem mais tempo lá dentro. Eles têm também não equipadas, assim, balcões para cozinha, ele tem suprimento de gás, tem um grande suprimento de água lá, e a cisterna deles ali não é uma cisterna gigantesca, é uma cisterna pequena que eles fazem na parte de cima, e tudo ali é completamente on-grid, ligado direto na rede do governo. Poucos bunkers e poucos abrigos lá em Israel têm um sistema completo, exceto o de purificação de ar, porque sim, eles têm um risco de guerra química lá o tempo todo, ou guerra biológica, enfim, né, lidando com pessoas que efetivamente vão usar de tudo para matar eles, e eles têm que ter essa preocupação. Eu sempre acreditei que aqui no Brasil você ter uma boa sala fortificada faz muita diferença. Nós temos cenários no Brasil onde existem verdadeiras guerras, com tiro de fuzil, granada, não importa qual cidade você mora hoje, provavelmente uma milícia vai invadir lá para tentar explodir um banco. Então, assim, nós não estamos vivendo um período realmente tranquilo, onde não há perigo nenhum de nada acontecer. A qualquer momento, a gente pode estar vivendo aqui uma crise social, um colapso social, e alguém está jogando aí um coquetel molotov na tua casa. Como sobrevivencialista, eu passei 10 anos construindo uma safe room lá na minha casa. Eu não tenho problema nenhum em demorar mais um tempinho para poder finalizar isso daqui. E eu vejo muitos países, muitas empresas, muitas estruturas literalmente se preparando dessa forma aqui para o que está por vir no futuro. Ah, Batata, relaxa, o Brasil não vai ter nenhum tipo de envolvimento militar com outras nações. Tá tudo sussa. Meu amigo, eles roubaram um banco numa cidadezinha e os caras foram de bazuca. Agora, no Rio de Janeiro, morreram mais pessoas do que em todo o bombardeio do Hamas em Israel. Você tem noção do que é isso? Mais pessoas morreram em um dia de tiroteio no Rio de Janeiro e feridos do que no bombardeio de Hamas a Israel. E você acha que o Brasil é um lugar pacífico o suficiente para você confiar em não ter uma parede ou uma proteção adequada para você e para sua família? Eu prefiro pecar pelo excesso. Mas eu quero saber o que você pensa também. Coloca aqui nos comentários, me diz aí o que você acha, o que você pensa sobre isso, se você quer continuar vendo essa série aqui do Guia do Sobrevivente, que está ficando muito interessante. Agora a gente já vai poder começar a trabalhar para valer nesse abrigo aqui, porque agora sim a gente já tem um mínimo de estrutura, lâmpadas, energia elétrica, tomada funcionando para usar a furadeira. Já já a gente vai estar com isso daqui operando e você vai curtir pra caramba. Ou não, coloca aí nos comentários. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente, e sempre que der a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre bunkers e abrigos para você. Valeu, até mais!